Abrirem as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 6 e 7. Um clássico da Bíblia Sagrada, composto pelo sábio Salomão. Provérbios capítulo 6, versículos 6 e 7. Os irmãos acharam? Diga amém. Assim diz a preciosa palavra do Senhor: vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os teus caminhos e sê sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Quantos podem dizer amém? Esta palavra, por demais conhecida, e como disse, dita pelo sábio Salomão, um homem que por sua vez deixou nos anais da Bíblia grandes ensinamentos, e este é um dos ensinamentos que Salomão nos deixa e nos faz refletir nas nossas vidas. Temos a certeza plena de que a Bíblia é plenamente inspirada por Deus para corrigir, redarguir, para edificar. E Salomão, ele tem as suas experiências, quem sabe, observando o procedimento, o padrão deste inseto. É maravilhoso dizer aos irmãos esta noite que o indivíduo com dádivas de falar, de pensar, de programar, projetar, fazer projetos que quando Deus autentica, dá certo. Mas o ser humano em si não é um ser criado por Deus tão inteligente. Mas quando observamos este texto, somos convidados a observarmos a formiga, este inseto. E se olharmos direito, um formigueiro é quase do tamanho da cabeça de um ser humano. Mas Salomão, ele nos convida a observar no verso 6, quando ele diz, pelo menos na revista e corrigida, vai ter com a formiga. Este termo vai ter é observe, olhe, tire lições da formiga. E ele dá uma qualidade, pelo menos neste texto, do preguiçoso. E eu queria com os irmãos deixar esta reflexão para a nossa meditação, e creio que vai ser de edificação para a nossa vida espiritual. Eu queria que os irmãos repetissem comigo: Deus não se agrada da preguiça. Diga amém nesta noite. A Bíblia nos mostra, irmãos, este grande ensinamento. A princípio devemos ter a ideia do que é preguiça. Preguiça, em sua definição, significa aversão ao trabalho, ou alguém que é ocioso, alguém que se tem o trabalho por dificuldades. Mas é importante falar desta forma, porque existem também a preguiça como estado de moléstia, ou por causa orgânica, ou por causa psíquica. E a gente vai entender isto. A falta de vontade ou disposição na hora de uma realização de uma determinada tarefa, atividade, ações ou movimentações. É importante ressaltar que, todavia, que a preguiça é sintomas patológicos ou de enfermidades. E a gente vai entender isso de uma forma mais específica. E meditando, entendi que a preguiça, ela como questão patológica ou questão de enfermidade, existe a narcolepsia. E o que é isso? Eu fui procurar saber. O excesso de sonolência é a pessoa que tem uma pressão muito baixa em sua pressão arterial. Isso também já chega a ser patológico, e ele não consegue ficar acordado de jeito nenhum. Se precisa de um tratamento profundo nisso, precisa de remédios e um acompanhamento. É aquela pessoa que não se concentra, que não tem como trabalhar. Ele tem um sono excessivo, uma sonolência excessiva,
e não é porque passou a noite acordada, não é porque está cansado, mas isso é uma doença, é algo patológico. Também podemos observar a preguiça como algo patológico, irmãos, quando nos deparamos com a depressão, que é o mal do século, depressão, ansiedade. A gente entende que a pressão é uma força ativa, é uma força que eleva, uma força que suspende. Depressão é uma força negativa, que derruba, que traz para baixo. E quem, infelizmente, tem esta doença, já passou por essa experiência, sabe que a depressão em si, ela puxa verdadeiramente para baixo. Ela não faz com que a pessoa, né, tenha uma vida normativa. É a falta de motivação, de ânimo, de alegria, a falta de vitalidade. Também tem outra doença, irmãos, que a preguiça, ela campeia como forma patológica, é a síndrome da fadiga crônica. Eu não sei se os irmãos já ouviram esta palavra, mas também é outra doença que, quando a pessoa é acometida por esta doença, ele sente fadiga intensa. Em cima a gente falou do sono intenso, mas a síndrome da fadiga crônica é uma fadiga intensa, que se tem que ser tratado também, e não porque trabalhou muito, ou porque teve um esgotamento físico por uma atividade diária, mas isto é patológico. Em muitos casos, irmãos, a preguiça não é uma doença, mas tem doenças com sintomas da preguiça. Os irmãos entendem? Diga amém. A preguiça é basicamente isso, é a falta de força, é a falta de ânimo, é a falta de alegria para fazer alguma coisa. E também procurei saber a definição do preguiçoso, o que tem a ver isto, é aquele que tem preguiça, indivíduo que não quer fazer nada, que evita esforço, que sempre está reclamando ou cansado para trabalhar. É interessante frisar, irmãos, que existem alguns tipos de preguiçoso na Bíblia, e a gente vai entender que o alimento disso não traz muito prazer a Deus, e a gente vai passar isto para os irmãos. Eu queria com os irmãos abrir a Bíblia, Provérbios capítulo 6, este texto que lemos, versículo de número 9 e o 10. A gente vai ver sobre o preguiçoso sonolento. Provérbios capítulo 6, versículo 9 e 10. Alguns dos irmãos podem ler, para eu não só falar aqui. Um obreiro, uma irmã. Não sei se a irmã Luzinete já está de pé ali, a irmã Leida também. Quantos podem dizer amém? Este é o preguiçoso sonolento. O sábio Salomão usa este termo, falando do seu gesto, da sua postura diária. Ele diz: ó preguiçoso, até quantos ficarás deitado? Porque tem gente, irmãos, que tem prazer em ficar deitado, né? Os mais antigos não, né? Já tem uma fadiga quando fica muito tempo deitado. Uma certa vez eu vi uma psicóloga falando, ela disse: se o ser humano não se movimentar, a natureza elimina ele. Ele tem que se movimentar. Mas o sábio Salomão, ele pergunta ao tal preguiçoso: quando te levantarás do teu sono? Parece que é um sono eterno. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, cochilando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Esta é uma qualidade bastante negativa daquele, não é, que busca a preguiça desta forma. Existe também um preguiçoso para comer. Abra a sua Bíblia. Aí tem esse, irmão, preguiçoso para comer. Abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 19, versículo de número 24. Você está rindo, mas alguém vai se identificar com esse texto, viu? Provérbios capítulo 19, verso 24. Quem pode ler? Quantos podem dizer amém nesta noite?
Esse é terrível, né, irmãos? O preguiçoso esconde a mão no seu... Aqui assim, olha. Enfada-se de levar a boca. Um tipo de gente dessa, irmãos, é difícil. Hoje em dia não tem mais isso. Mas antigamente, as mulheres, ela tinha uma cultura dentro de casa de não só fazer a comida do marido, colocar no prato. E se ele não comesse, ela colocava na boca dele. Eu creio que hoje não existe mais, irmãos, esse tipo de gente. Porque tinha pessoas antigamente que, se a esposa saísse, chegasse a hora do almoço, ele não comia porque a esposa não tinha colocado a comida dele. Então esse é um preguiçoso que a Bíblia identifica. Eu mesmo sempre costumo dizer, irmão, se a irmã Jussara não estiver em casa, eu faço meu pirão de ovo e como. Mas não fico com fome. Mas esse é o preguiçoso que encruza os braços, né? E enfada de levar a boca. Esse é um terrível. Só o sangue de Jesus tem na vida deste homem ou desta pessoa. Existe também, irmãos, o caminho do preguiçoso é sempre difícil. Repita comigo, o caminho do preguiçoso é sempre difícil. Todo preguiçoso, irmãos, ele tem um caminho difícil. Abra a sua Bíblia. Provérbios 15, verso 19. 15 e 19. Quem pode ler? Sim. 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 Amém, irmã Sagina. Deus abençoe. Obrigado também, irmã Luzinete. Eu lhe agradeço. O caminho do preguiçoso é como a... E o que é sebe, irmãos? Em algumas linguagens, caminho, lugar apertado, ou barreira, barranquilha, de espinhos, ou uma barreira de espinhos. Mas a vereda dos retos está igualada. Observe que o escritor tem um cuidado em falar da dificuldade de uma barreira de espinhos. Ninguém gosta de estar numa barreira de espinhos. E o preguiçoso é comparado desta forma, sempre com estas dificuldades. Alguém que sofre, irmãos, de preguiça, nada está bom para ele. Tudo é dificultoso. A maioria daquele que tem preguiça em sua vida, ele é dotado de inteligência. Porque todo preguiçoso, ele procura facilidades. Ele procura coisa fácil. Coisa simples, né? Mas entendemos, irmãos, e os irmãos vão entender onde eu quero chegar, que o preguiçoso não agrada a Deus, porque tem momentos que a obra de Deus sequer dificuldades e a gente tem que enfrentar isso. Então todo o caminho do preguiçoso é difícil. É um caminho que nunca está fácil de ser trilhado, nunca está fácil de ser seguido. Repita comigo, os bens do preguiçoso logo se acabam. Provérbios 24 e 30 e 34 ao 34, quem pode ler? Provérbios 24. O que o preguiçoso tem logo se acaba. E a Bíblia vai nos explicar por quê. 24 e 30 ao 34, Provérbios. Quem pode ler? Sim. 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 Pode ler o 32 e 33, mensageiro. Quantos podem dizer amém? Sabe, Salomão disse que passou, irmãos, numa residência, numa casa de um preguiçoso, e estava cheio de cactos, espinhos, flores, mato, tomando tudo. E ele disse, olhando para a condição da posse do preguiçoso, eu tirei um exemplo. E ele vai dizer,
estando um pouco adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco estar deitado. E no verso 34 ele conclui dizendo: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Ele fala de um futuro que não será bom para a vida daquele que não luta. E eu queria dizer uma coisa aos irmãos aqui nesta noite, que não devemos estar enganados. Quantos têm promessa de Deus aqui nesta noite? Mas a maior promessa a gente sabe que é os céus de glória. Mas tem crentes, irmãos, que quando Deus promete alguma coisa, ele cruza os braços e não continua seguindo a caminho da promessa. Tem gente que diz: não, eu tenho chamada. Eu tenho uma chamada na minha vida, Deus me chamou. Se a gente, irmãos, não se movimentar destino da chamada, Deus vai chamar a gente para trabalhar. Não devemos nos enganar com isto. Tudo se precisa de uma manutenção na vida do crente. A vida de casamento, irmãos, tem pessoas que têm preguiça de investir no seu casamento. Eu estava ali na usina em Pojuca e disse aos irmãos ali um culto para casais, eu disse: irmãos, se não tem muita coisa, como no centro de Pojuca, não é? Que aqui tem algumas coisas para o esposo levar a esposa e levar a família, mas se você mora aqui na usina, leve ela no açude, dê uma volta com ela. Invista. Leva uma piabeira, leva uma tarrafa. Pesque um peixe lá. Traga para dentro de casa e não deixa ela tratar, não. Trate você, né? Mas tem pessoas que têm preguiça, irmãos, de investir no relacionamento, não é? Tem pessoas que têm preguiça de investir na sua vida ministerial. Muitas vezes tem até chamado, mas não quer ler, não quer se esforçar, não quer meditar, não quer estudar, quer ganhar dinheiro, quer ter um bom salário, mas não faz uma faculdade, não se esforça. E hoje Salomão ele nos chama esta atenção: aquele que desta forma procede, a pobreza virá como ladrão. Riqueza, irmãos, eu não falo de forma monetária simplesmente, mas aquele que se esforça não só vai ter aqui na terra, mas terá também riquezas espirituais. Quantos podem dizer amém nesta noite? Repita comigo: o preguiçoso sempre tem uma desculpa. É sempre assim, sempre tem uma desculpa. Abra a sua Bíblia, Provérbios 22 e 13. Provérbios 22 e 13, quem pode ler? Quantos podem dizer amém? Deus abençoe a criança. Provérbios 22 e 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá. É um leão imaginário, viu? Não existe. Mas é a desculpa para não... serei morto no meio das ruas, né? Então observe que todo preguiçoso ele tem uma desculpa esfarrapada para não fazer, né? Sempre tem este leão imaginário, essa coisa que amedronta, mas devemos ter este conhecimento de que não há desculpa para estarmos nos esforçando para termos tanto uma vida espiritual, uma vida física e de casamento melhor. O negócio é tão sério, irmãos, que existem pessoas que trocam princípios. Existem pessoas que trocam princípios e colocam as coisas terrenas na frente das coisas de Deus. Existem pessoas, irmãos, que mais se esforçam para agradar o homem do que agradar o próprio Deus. Muitas vezes alguém sente uma dor de cabeça, um mal-estar, mas não deixa de ir trabalhar. Porque ele sabe que se faltar o trabalho, vai perder o remunerado, vai perder o repouso. E no final do mês vai ter um rombo ali no contra-cheque. Mas muitas vezes tem até condições de vir à igreja. Mas quando sente alguma coisa, não, hoje eu vou ficar, hoje eu vou, né? E muitas vezes não faz vista grossa. E Deus ele nos cobra através da palavra. Devemos ter fervor neste contexto. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, veja o que diz a palavra. Versículo de número 11, quem pode ler? Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Eu amo este texto bíblico. Romanos capítulo 11, verso 12, quem pode ler em alta voz para a igreja ouvir? 11.
12, 11. 12, 11. Romanos 12, 11. Romanos 12, versículo 11. Sim. Quantos dizem um amém? Observe o que o apóstolo fala aqui, irmãos. Não sejais o quê? Vagarosos. E o que é vagaroso, irmãos? Câmera lenta. Aquela coisa, né? Sem força, sem vitalidade. Mas observe que o apóstolo dá contexto a isso. Ele diz: não sejais vagarosos no cuidado. No cuidado de quê, irmãos? Que cuidado é esse? Ele vai encerrar dizendo: sede fervorosos no servindo ao. Esse cuidado aqui é das coisas de Deus. Deus, irmãos, na vida de cada um que está aqui nesta noite, Ele colocou algo para você cuidar. Não existe um crente vivo que não tenha algo que Deus deu para ele cuidar. A não ser, irmão, se ele não tem nenhum cargo na igreja, mas você deve cuidar da tua vida espiritual. Já disse o apóstolo aos Filipenses: operai a vossa salvação. E o que é isso, irmãos? Trabalhai. Todo dia a gente tem que estar trabalhando a nossa salvação. E não podemos ser vagarosos nisso. Eu certa vez lendo aprendi que a salvação é como quem se anda de bicicleta. Se parar de pedalar, o que é que acontece, irmãos? Cai. O crente, ele não pode ser vagaroso na vida com Deus. Porque se ele parar, ele cai. Eu quero dizer algo aqui nesta noite, que eu e você, repita comigo: eu sou um alvo. Fale mais forte: eu sou um alvo. A partir do momento, irmãos, que a gente entrega a vida ao Senhor, Satanás, ele nos tem como alvo para nos derrubar. Mas a porta do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Se você é alvo, recebe esta receita nesta noite: todo alvo em movimento é difícil ser atingido por aquele que mira nele. Então não seja vagaroso, trabalhe, se esforce, faça como o apóstolo Paulo, se doe, não é? Dê a sua vida, porque muitas vezes você não pode ser reconhecido aqui, mas pelo teu trabalho terreno terás um galardão quando chegares no céu de glória. Então não seja vagaroso no cuidado das coisas de Deus. Se é para Deus, faça da melhor maneira possível. E ele conclui dizendo, irmãos: servindo, mas sede fervorosos, servindo ao Senhor. E o termo fervor aqui é de fervente. Eu sempre costumo fazer essa comparação, não é? Quem gosta de miojo aqui? Não é para Moisés. Não é? Agora só tem algumas irmãs que fazem miojo para almoçar. Isso não é bom, né? Quando começa a ferver, coloca o miojo, né, Mamelba? Assim. E ali vai estar, depois de 3 minutos, pronto. E o fervor aqui é fervente, água quando está em abolição, 80 graus mais ou menos. Isso é o ápice da temperatura. E nesta noite, nesta singela palavra, Deus me chama e te chama a ser fervoroso no trabalho dele. A vagarosidade, irmãos, ela não pode tomar conta da nossa vida. E já, não é, tem ali alguns minutos ainda e a gente já está a caminho do fim. Jesus é o nosso exemplo quanto a esta questão. Isaías 53, a gente não vai ler por conta do tempo. 53, verso 3, a palavra diz que ele era experimentado nos o que, irmãos? Trabalhos. O próprio Jesus, irmão, José diz: já está grandinho, você é o salvador do mundo, mas vai começar a aprender a trabalhar. E ali aprendeu carpintaria. A gente sabe que Jesus, ele teve esta profissão, o carpinteiro de Nazaré. Mas observe que ele era experimentado, e o termo experimentado aqui é alguém que tem experiências de trabalho. Alguém que tem correlação com a vida de atividades. João capítulo 5, verso de número 17, ele exclama desta forma: o meu pai trabalha até agora e eu também. Eu não deixo de trabalhar. Diga amém nesta noite. Jesus é o nosso exemplo de trabalho.
Foi 3 anos e meio de ministério incessante. Jesus, irmãos, era um ser descomunal. Acordava já com um cronograma de vida, já tinha as visitas, já tinha as curas, já tinha a sua vida já toda formulada durante o dia. E em nada Jesus foi pesado a ninguém, mas sempre trabalhou. E até hoje, se estamos aqui é porque existe um Deus que trabalha por esta igreja. Eu quero dizer algo aqui nesta noite. Um certo sábio, ele disse assim: se o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus. Isso a gente não pode negar. A gente olha para esse céu tão silencioso, mas além do céu existe um Deus que trabalha incessantemente por esta igreja. Jesus é exemplo. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre a preguiça. Eu não vou ler, mas anote aí. 2 Tessalonicenses 3:10, o apóstolo diz assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha aí que palavra. Porque tem gente que até nas empeleitadas ele só chega na hora do lanche. Os irmãos já observou que tem gente assim? Irmã Edna, tem gente assim, que só chega na hora, olha, é o mais sabido. Mas o apóstolo encontrou esta dificuldade na igreja de Tessalônica, que tinha alguns irmãos entre o povo, que não queria trabalhar. E verso de número 11, ele continua corroborando. Quem pode ler? Eu vou ler na atualizada aqui. Algum irmão lê na revista corrigida? Quem pode ler? 2 Tessalonicenses 3:11. Segunda Tessalonicenses capítulo 3, verso de número 11. Quantos podem dizer amém? Eu vou ler na atualizada, diz assim: estamos confirmando isto, porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como preguiçosos, não fazem nada e ainda se metem na vida dos outros. Essa é a linguagem atualizada. É aquele tipo de pessoa, irmãos, que não ajuda, mas também fica entrando na vida alheia. Tenha certeza, essa palavra é para mim. Quando eu aponto um dedo, volta 3 para mim. Certo psicólogo disse, não é? Observe o que a pessoa fala, porque tem pessoas que falam mais do próximo do que dele mesmo. E esse tipo de gente que estava na igreja em Tessalonicenses estava prejudicando o bom andamento da igreja. O apóstolo entrou pesado. Disse: vocês que não querem trabalhar também não coma. Tome esta receita, não é? Disse aqueles que estavam ali. E além de ser preguiçosos, se entremetavam na vida alheia. Mas a palavra nos ensina nesta noite quanto a isto, não é, irmãos? A vida do crente já é tão difícil, a gente não tem nem tempo de olhar outras vidas, não é? Mas quero encerrar com isto nesta noite. Repita comigo: o céu. Repita mais forte, diga assim: o céu não terá preguiçoso. Os irmãos confirmam, diga amém. No céu não vai entrar preguiçoso, não. No céu só entra trabalhador. Glória a Deus. Quem pode ler Apocalipse 22:3, que dá respaldo a isto que eu estou dizendo? Apocalipse 22:3. Quantos podem dizer amém? Amém. O finalzinho do texto: e os seus servos A gente não sabe, irmãos. Fui meditar sobre isso aqui, fala da eternidade. Os seus servos o servirão. A Bíblia não nos mostra, tem coisas que a gente só vai descobrir quando chegar lá, né? Mas o termo aqui, servirão, tem a ver com ritos, trabalhos, atividades eternas. Porque eu já vi crente dizendo assim: eu não vejo a hora de ir para o céu,
para descansar. Tem crente que tem essa imagem. Que no céu a gente vai ficar numa rede com água de coco. E aquele negócio, né? Eu quero dizer algo para alegar o teu coração. Se a gente não para aqui, no céu é que a gente não vai parar mesmo. No céu tem atividade eternamente para mim e para você. Olhe para esse irmão que está do seu lado aí e diga: ele tem atividade para você no céu. Diga ele de novo para ele ficar animado. Tem atividade para você no céu. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Apocalipse capítulo de número 7. Abra a sua Bíblia. A gente já... 7 verso 14. Apocalipse 7 e 14. Quantos podem dizer amém? Vieram de uma batalha, de um trabalho, e branquearam as suas vestes. Estavam em uma atividade. E a palavra nos mostra, irmãos, que no seu templo o serviremos de dia e o serviremos de noite. Quantos podem dizer amém? Esta singela palavra eu queria deixar aos irmãos. Devemos guardar em nossos corações e termos a plena ciência que Deus ele nos convida nestes últimos dias para trabalhar em sua obra. Deus ele me chama e te chama nesta noite a se esforçar mais. E concluo esta reflexão para a igreja. Se Jesus te batizou, procure os dons espirituais. Se você tem dons espirituais, procure mais. Se você sabe tocar violão, aprenda teclado. Se você canta bem, vá ler um texto bíblico, um livro para tentar falar alguma coisa. Porque aquele que procura mais atividades na casa do Senhor, ele serve ao Senhor melhor. Tudo bem, irmãos, que tem pessoas que realmente têm dificuldade. Hoje mesmo estávamos no bairro São Miguel ali com Moisés. Ele tentou passar para mim algumas estratégias na bateria, irmão, eu levantei com dor de cabeça. Eu digo, não tenho chamada para esse negócio de bateria, não. Mas tem crente, irmãos, que toca bateria, toca violão, toca saxofone. É um bombril na obra. Ele prega, ele canta, sai na campanha. Mas nem por isso aquele que não tem todas essas atividades, Deus ele não vai usar. Nesta noite, devemos colocar em prática, irmãos, não vagarosidade, mas sim fervorosos para Ele, agradando a Ele na sua obra. Levanta a tua mão nesta noite. Aonde tiver uma mão levantada, você crê que Deus, a partir do momento que você começar a pedir a Ele, Deus me dê, me ajuda, me ensina, me capacita, me dá dons da tua parte, Senhor, eu quero pregar, eu quero cantar, abre a minha mente, me dá letras. Tenha certeza que você vai receber, onde tiver uma mão levantada. Comece a partir de hoje a pedir a Deus. Pedir, Deus, eu quero, me dê. Senhor, eu quero. E a partir do momento que você firmemente começar a pedir, os dirigentes vão começar a notar a diferença, hein, irmão Aguinaldo? Alguém que era tão calada, vai começar a desenvolver, a falar, a pregar. Alguém vai dizer, eu nunca vi isso na Bíblia, que hino bonito. Porque Deus quer aquele, irmãos, que se esforça na sua obra. Quando você entende esta palavra, glorifique o nome de Jesus nesta noite.